Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos em uma passagem do Evangelho que gera muita polêmica nas nossas vidas, tirando a nossa atenção daquilo que é realmente essencial e daquilo que é mensagem de Deus para cada um de nós e daquilo que é discussão entre religiões. Para que tenhamos um melhor entendimento do Evangelho que nos é apresentado nesta liturgia de hoje, é preciso e fundamentalmente importante visualizarmos a vida de Maria, a figura de Maria, a sua postura diante do projeto de Deus, que ela abraça por inteiro, colocando como prioridade na sua vida, na sua caminhada. Se a gente observa nesta caminhada rumo a Jerusalém celeste, Maria, ela nunca quis reter Jesus para si. Muito pelo contrário, ela sabia da sua missão, mesmo que ele tenha saído das suas entranhas. Ela sabia que Jesus não lhe pertencia, mas Jesus pertencia a um projeto grandioso de Deus, que era a salvação, que é a salvação da humanidade. E mesmo ela sendo esta mulher escolhida para gerar o Filho de Deus, Maria sempre se portou com humildade diante de Jesus. Ela nunca reivindicou um tratamento especial por parte dele, pelo contrário, se colocou, foi aquela mulher, aquela primeira mulher que se colocou como serva, aquela primeira mulher que se colocou como discípula de Jesus Cristo. O texto que a liturgia nos apresenta começa dizendo que a mãe de Jesus e os seus irmãos ficaram lá de fora e mandaram chamar Jesus. Cena esta que nós podemos cinematografar nas nossas consciências. Jesus não interrompe em momento nenhum a sua missão junto àqueles que o Pai lhe confiava naquele momento para atender a sua família, demonstrando uma atenção igualitária tanto para com os seus, família de sangue, para com a família de Deus. Família de Deus esta, que nós também fazemos parte. E é natural que os familiares de Jesus, naquele momento, com certeza tenham ficado assustados ao ver Jesus sempre cercado de multidões, se misturando com prostitutas, com cobradores de impostos, com as classes mais repugnantes da sociedade de sua época. O que os fizeram pensar que Jesus estivesse fora de si, que Jesus estivesse louco, razão pela qual eles foram naquele momento procurá-lo, tirar satisfações e até repreender a Jesus. Os parentes de Jesus, com certeza, ainda não tinham clareza sobre a sua missão, sobre o caminho que ele haveria de percorrer de obediência ao Pai. Até mesmo Maria, né? Maria não tinha essa clareza
Maria não tinha uma teologia formada como nós temos hoje, uma teologia pronta, algo que nos é colocado de forma sistemática pelos evangelistas, pelos padres da igreja, né? São Tomás de Aquino e tantos outros, Abelardo e tantos outros que tiraram e estudaram minuciosamente as questões teológicas que nos fizeram ter as devidas compreensões de todos os tratados que hoje nós temos. Maria, ela não tinha essa clareza. Ela ia compreendendo aos poucos, à medida em que os fatos iam acontecendo, e com certeza ali ela fazia a associação dos fatos à revelação do anúncio, através do anúncio do anjo, e com a profecia de Simeão, por ocasião da apresentação de Jesus ao templo. E a gente lembra da profecia de Simeão. Com certeza, Jesus, ele levava uma vida normal, uma vida pacata, na pequena cidade, no pequeno vilarejo de Nazaré, como todos os jovens da sua época. E, dado o momento da sua vida, a partir do momento em que ele assume o seu ministério, o seu lado divino prevalece, mas prevalece dentro de sua humanidade. E isso é muito importante dizer. Isso deve ser levado em consideração nestas colocações. Jesus nunca, mas nunca, deixou de ser humano para ser divino. Foi na sua humanidade que ele revelou a sua divindade. Humano demais para compreender. E essa humanidade de Jesus, ela é tão forte, ela se apresenta de uma forma tão profunda que nós, às vezes, até não compreendemos. E pensamos que as nossas atitudes são humanas. E até justificamos os nossos erros através da nossa humanidade. Queremos uma perfeição, queremos uma compreensão da verdadeira humanidade, assumamos a postura de Cristo, que é verdadeiramente humano, sem abandonar a sua divindade, que é verdadeiramente Deus, sem abandonar a sua humanidade. Assim, ele assume o seu ministério. Jesus alarga o seu laço sanguíneo, passando a ter uma só família, a um só amor. Algo semelhante a um jovem que sai de casa para abraçar o sacerdócio. Algo semelhante a um jovem que sai de casa para abraçar a vida do matrimônio. Uma jovem que sai para abraçar a vida do matrimônio. E é belíssima esta compreensão neste aspecto. Não é? É belíssima esta compreensão. E a palavra de Deus, ela se cumpre no meio de cada um de nós. Para muitos, a atitude de Jesus descrita neste evangelho soa como um desprezo para com a sua mãe. Não vejamos dessa forma, o que não faz sentido, pois ao acolher o povo de Deus como membro de sua família, Jesus demonstra um amor grandioso pelo Pai. E este gesto, consequentemente e com certeza, agradou a Maria, alegrou a Maria, pois como Jesus, ela só queria agradar ao Pai, fazer a sua vontade. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, esta é minha irmã, esta é minha mãe. Com estas palavras, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus jamais desconsiderou a sua mãe. Com estas palavras, Jesus não desconsiderou Maria. Pelo contrário, a elevou, pois ninguém mais do que Maria já havia e já fazia feito a vontade de Deus. Ela se colocou como serva, desde o anúncio de que ela seria a mãe do Salvador. Eis
aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Sempre, e digo como experiência própria também, sempre que nos deparamos com este evangelho, nós ficamos centrados na referência que Jesus faz de quem é a sua família, ou questionando se Maria teve ou não outros filhos, e com isso deixamos de meditar a mensagem principal do evangelho, que é o convite de fazermos a vontade do Pai. E este é o único requisito que Jesus nos apresenta para fazermos parte de sua família. Fazer a vontade do Pai. Procuremos considerar e procuremos visualizar no Evangelho aquilo que é essencial. Você já fez a vontade de Deus? Você está fazendo a vontade de Deus em sua vida? É este o sentido do Evangelho. Nada mais do que isso. Não é fazer questionamentos sobre a maternidade de Maria, de outros filhos, da sua filiação, etc., dos seus graus de parentesco, etc., etc. e tal. Não é isso. O objetivo do Evangelho é dizer: você está fazendo a vontade de Deus? Eu estou fazendo a vontade de Deus, de meu Pai que está nos céus? Caríssimos irmãos e irmãs, que nós, dia a dia, possamos fazer a vontade do nosso Pai que está nos céus. E aí, com certeza, nós alcançaremos este único requisito para fazermos parte desta grande família de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor sempre esteja em nossas vidas. Fiquemos em paz e que o Senhor sempre...